Eu me pergunto, será que a DreamWorks vai fazer duas vertentes? Uma vertente onde eles vão tentar se arriscar mais e outra vertente onde eles vão continuar com as suas franquias, tipo Kung Fu Panda 2 e Trolls. No caso não é Kung Fu Panda 2, né? É Kung Fu Panda no geral. Vocês entenderam, né? Eu percebo que a DreamWorks tá querendo fazer uma animação diferente. Sair um pouquinho da zona de conforto, algo que a Disney meio que se recusa a fazer agora que ela tá numa era da sequência. E talvez seja só a DreamWorks querendo aproveitar esse momento. Olá, eu sou Juliana Corner e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Robô Selvagem. Inclusive o gato vai participar desse vídeo, onde nesse vídeo vai ter spoiler do filme, porque eu vou comentar um pouquinho mais a fundo sobre ele, mas não é nada demais. Então se você não se importa com isso, fique à vontade, ou você pode assistir o filme e voltar aqui depois. Me solta humana. O filme começa com a robô, que é a Ross, que é a nossa protagonista, indo numa ilha inabitada. Ela não é exatamente inabitada, porque existem animais, mas ela não tem seres humanos. E lá ela encontra um gancinho, onde ela acaba adotando ele no meio do caminho por questões diversas do filme. E junto com o amigo Raposa, que ela acabou conhecendo também naquele local, os dois meio que criam esse gancinho para que ele possa fazer a sua migração e, bem, não morrer no inverno daquela ilha. Ele precisa nadar e voar. Uma parte interessante desse começo é que a Rose, né, a nossa protagonista, ela realmente está bem robotizada. Ela só fala frases prontas, Deixa eu passar. ela pergunta se alguém quer alguma coisa. Um dos processos desse filme é justamente humanizar a Rose, trazer esse robô de uma forma mais humana. Outra questão que esse filme aborda é justamente essa conexão entre a Rose e o ganso, que curiosamente se chama Bico Vivo. Afinal, tem meio que uma construção de mãe e filho com esses dois personagens. Porém, eu não diria que essa é a principal mensagem do filme, afinal eles ficam boa parte do longa-metragem separados. Outro ponto também que o filme aborda é justamente você se encaixar num local, porque o Bico Vivo, ele era um gansinho muito pequeno, então quando ele se encontra com outros gansos, ele já é diferente. Enquanto a Royce, bem, ela é uma robô numa floresta, então ela realmente não se encaixa tão bem ali. Porém, apesar do filme falar explicitamente sobre essas mensagens, pra mim, o que mais soou no filme foi justamente esse choque entre a tecnologia e a vida selvagem. Então, pra mim, o que mais me chamou a atenção foi justamente um certo discurso ambiental em como essas duas coisas podem conviver juntas. Eu não sei se essa mensagem em si foi tão subliminar assim, mas pelo menos pra mim foi bem visível. Primeiro porque a vilã do filme é a empresa que criou a Ross, que eu no momento esqueci qual é o nome. Quando a gente é apresentada essa vilã, ela surge justamente num momento meio triste, onde a Ross tá meio que pensando o que ela vai fazer da vida depois que o filho foi criado. Ela tá dentro de uma caverna, cheia de robôs destroçados, e aparece uma propaganda toda feliz, contradizendo todo o clima do local. Tá falando de mim? Inclusive o meu gato também. Onde também é essa empresa que acaba mais pra frente do filme queimando toda a floresta e querendo capturar a Ross pra levá-la de volta pra cidade. Porque supostamente ela tá com um defeito por ser tão humanizada. Ou então poderia dizer por ser tão selvagem assim. Porém, o que acontece? A Ross, né, a robô, assim que ela chega na ilha, ela não impõe a sua tecnologia no local. Pelo contrário, quando ela chega, ela meio que estuda tudo que tá acontecendo e ela tenta se adaptar ao que os animais querem. Onde mais pra frente do filme, quando ela um pouquinho mais que já se adaptou em relação àquele local, é justamente ela quem salva a floresta e os animais, porque só ela, com a tecnologia dela, que consegue sobreviver ao inverno. O inverno veio com muita força e os animais estavam correndo muito perigo. E se não fosse ela salvar eles, todos teriam morrido. Onde eu queria meio que abrir um parêntese aqui no filme, porque tem uma piada talvez interna entre artistas, justamente que quando a Roy chega no local, ela quer construir uma casinha pra ela, pro ganso e pra raposa. Então ela rouba a casinha do castor, e quando ela monta a casa dela, é claramente o design da casa do castor. E aí o castor vai lá onde eles estão morando, recupera a casa dele e diz: eu sei que foi você que copiou meu design. E eu achei isso uma piada interna muito boa, porque nós estamos nessa questão da inteligência artificial que vive copiando os artistas. A robô, que é uma inteligência artificial, copiou o design daquele castor, que é, enfim, um ser vivo. É um parêntese aqui que eu achei interessante ressaltar. Onde, voltando ao filme, voltando à história do filme em si, eu gosto muito também que quando eles querem acrescentar alguma coisa na narrativa, eles não fazem tudo de forma explícita. Pois a gente percebe que eles estão vivendo num mundo pós-apocalíptico, justamente porque a gente vê pontes, cidades, tudo debaixo d'água. Então também teve uma crise ambiental em relação àquele mundo que eles estão vivendo. Mais um ponto em relação à crítica ambiental. Eu ressalto que o vilão é, na verdade, a empresa, porque os humanos, eles são mostrados, né? Eles têm uma cidade onde eles sobreviveram. A cidade é mostrada de forma bem bonita, né? E até mesmo em relação aos humanos e os próprios robôs, eles estão bem convivendo um com os outros. Eles estão bem cultivando a sua agricultura. E o que realmente quer exterminar o de fora, quer exterminar o selvagem, são os robôs por ordem dessa empresa multimilionária. E uma coisa que eu não consigo não pensar, né, é justamente
interessante que eu vi recentemente é que os bilionários, né, os donos dessas multinacionais, que poderiam fazer algo, que poderiam usar essa tecnologia que eles financiam para água, para o meio ambiente, estão construindo bunkers para eles sobreviverem ao apocalipse. Aqui é comunismo, filha! Outro ponto em que eu liguei em relação a toda essa questão ambiental e de a gente conseguir superar isso é que quando a Roy chega naquela ilha deserta, ela é ensinada que aquilo ali é um mundo selvagem, onde é cada um por si, você tem que superar o outro, que você, né, tem que fazer o outro de refeição. Só que, como ela é uma robô, ainda sem entender mais ou menos o que se faz, ela não entende muito bem isso. E conforme ela vai vivendo com aquele local, ela mesma passa para esses animais que essa não é a única forma de eles sobreviverem. Principalmente porque quando ela salva todos eles naquele momento em que eles estavam no inverno, eles têm que ficar todo mundo num local só, essa questão de que eles têm que superar o instinto selvagem deles para eles poderem sobreviver. E obviamente relacionando isso muito porque a gente ainda hoje cultiva muito essa questão da lei da sobrevivência, de você ser mais forte, de você ser melhor, de você superar os outros, todo esse individualismo que é muito presente principalmente aqui no Ocidente. E muitas pessoas podem achar bobo que eles resolvem isso com a compaixão, mas no final das contas é realmente esse o caminho para sobreviver. A gente se entender e ter empatia pelo outro. Mas necessariamente os bilionários, tá bom? Vamos tomar os meios de produção, pô! Eu não acho que isso foi uma coisa tão subliminar assim no filme, porque afinal a gente tá num momento de inteligência artificial, e isso também bate numa coisa que eu penso bastante aqui. Pelo menos pra mim, o problema não é a inteligência artificial em si, mas como ela é usada. Eu acho que é muito curioso em como que o filme faz justamente essa robô, essa tecnologia, essa suposta inteligência artificial ser mais humana, porque justamente eu acho que é isso que nós temos que fazer com essas tecnologias. A gente tem que humanizar mais elas, e entender que elas precisam operar para o nosso favor e não contra a gente. Tá, e quando eu digo a gente, eu quero dizer todo mundo, tá? Não só seres humanos, mas, né, o planeta. Sobre a animação em si, eu vejo que o estúdio realmente tá trazendo um pouquinho mais dessa mistura do 3D com 2D, o que particularmente eu gosto bastante. Eu tô gostando muito como que a DreamWorks tá trazendo esse lado como se os personagens fossem pintados, e como que as pinceladas, né, dessa tinta é visível em essa coisa mais rústica, posso dizer assim? Pelo menos passa essa forma mais rústica da pintura. Eu sei que no Gato de Botas, essa forma de animação ajudou bastante nas cenas de ações. Aqui nesse filme, apesar de não ter tanta ação assim, tem umas perseguições aqui e ali, eu percebo como que ajudou muito, principalmente na cor. Não é que o 3D não possa alcançar uma coloração grande, mas eu acho que quando você mistura o 3D com o 2D, você consegue fazer com que essas cores não sejam tão distantes, sabe? Elas conseguem ser mais coesas entre si. Eu acho que o artista consegue fazer com que a saturação da cor, né, que ela seja bem mais vibrante, sem causar estranheza para o espectador. Afinal, quando você faz uma animação 3D, tipo estilo Pixar ou Disney, e tem uma certa realidade, talvez algo tão forte assim, uma cor tão forte assim, seja meio estranho na hora de ver. E eu acho que isso ajudou bastante o filme, porque isso tornou ele muito vivo. A gente tá numa área selvagem em que a gente tá abraçando a selva, a gente tá abraçando esse lado mais da natureza, então combina bastante em relação a essas cores que podem ser tão diversas quanto a gente encontra lá fora. Inclusive, teve uma cena que me lembrou bastante aquela cena do Rei Leão, quando começa, quando tá todo mundo ir ver o Simba, e assim, funcionou bastante. Assim, na hora eu pensei, nossa, isso parece até uma animação 2D, parece até uma animação feita no papel. Dá pra ver, principalmente, que foi feito com muito carinho, e isso é algo que, por exemplo, eu sinto um pouquinho de falta nos filmes da concorrente. Não que eu não ache que os filmes da concorrente não sejam feitos com carinho, mas você sente que realmente tiveram prazer em fazer esse filme. Eu tô gostando muito que a DreamWorks tá dando espaço pra esse tipo de animação, né? Eu espero que ele traga mais desse tipo de animação, porque realmente dá muito mais personalidade pro filme. Eu não acho que a história em si, de Robô Selvagem, é algo extraordinário, mas é tudo feito de forma tão orgânica, as coisas se encaixam tão bem, que se torna um filme excelente. Eu não vou dizer que, meu Deus, esse é o melhor filme de animação que eu vi na minha vida. Eu não sei nem se é o melhor filme que eu já vi da DreamWorks em si, mas com certeza esse pra mim tá sendo até agora o melhor filme de animação do ano. E sim, eu vi Divertidamente 2. A polêmica é que eu não fui tão fã assim, mas... silêncio. E cara, eu acho que a gente tem muito que aprender com esse filme, e justamente quando eu falo que as pessoas realmente gostaram de fazer esse filme, é porque eu sinto que ele foi feito de forma mais humana, e eu acho que é isso que a gente tem que buscar agora, principalmente nesse momento que a gente tá tendo inteligência artificial, que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre, então se você quer ver esse vídeo, você pode se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O importante mesmo é a gente sempre lembrar da nossa própria humanidade. E bem, me conta aí o que você achou desse filme, caso você tenha assistido, ou o que você achou desse vídeo, caso você tenha chegado até aqui. Deixe seu gostei, se inscreva no canal. Eu sou Juliana Corner, um beijo e um queijo. Pera aí, não, agora você vai fechar o vídeo. Gente, vai ter um gato aí, vocês superem. Ai, meu Deus, você é muito amada. A senhora quer... Oh, meu Deus. Isso, vai pra lá. Miau.